Olá, meus amados irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Ageu, sou um aqui dos contribuintes do projeto Reformata. E dando sequência, né? Como eu falei em um vídeo que já foi postado, só que por motivos de direitos autorais, esse de denúncias não, né? Mas de direitos autorais, esse vídeo ele caiu, né? Eu sou muito ruim nesse processo de tecnologia, então alguns termos aqui eu vou falar e talvez eles tecnologicamente são equivocados, mas enfim. Era uma apologética, possivelmente sairá daqui a pouquinho. Eu agora gravando essa aula são 5h38, então creio que daqui a pouco, por volta de 9 horas da noite no máximo, eu poste esse vídeo, né? Era uma apologética contra o neopentecostalismo. Então, assim, esse vídeo caiu. Também, enfim, por também não ter muito conhecimento, acabou ele caindo. Mas, enfim. Inclusive, nesse vídeo, no comentário, eu irei postar todos os vídeos, como caiu por direitos, né? Então, acabou que irei apostar esses vídeos nos comentários, né? Ou em um documento particular ali que vocês possam acessar. Dito isso, meus amados irmãos, nós estamos, pela graça de Deus, estávamos estudando Romanos, né? A carta toda de Romanos. Nós daremos continuidade então ao capítulo de número 15. Então, nós paramos ali um bom tempo por motivos pessoais. Eu e Gabriel acabamos não dando continuidade, né, esse conjunto ali de exposições, mas vamos dar continuidade no que diz respeito então ao capítulo de número 15. Então, compartilhando aqui, e antes de tudo, né, compartilhe, dê um like ali, comente, né, se gostou dessa aula, se tem alguma dúvida. Isso ajuda a gente bastante a crescer e gerar mais conteúdos, né? Quem sabe aí alcançar mais pessoas também, tá bom? Pela graça de Deus. Então vamos lá com o capítulo de número 15 de Romanos. Deixa eu compartilhar aqui. Foi. E ele diz o seguinte: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito a finalidade de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordantemente ou concordemente e a uma voz glorifiquemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrei-vos, ó gentios, ou alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo.
E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo ao vosso respeito, ou a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Jesus Cristo, entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho por motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, em compreendê-lo os que nada tinham ouvido ao seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessa região e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivam na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue a vossa esperança com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então, que nessa noite, eu gravando agora de noite, né, nós possamos deleitar nessas verdades. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que é mais fácil eu fazer. Acho que... Pronto. Acho que vamos ver se vai aí. Então, vamos mover aqui. Acho que vai. Pronto. O tema então de hoje dessa aula é a imitação de Cristo. Deixa eu ver se os slides vão ser divulgados. Qual que é o objetivo então da nossa aula de hoje? Primeiro ponto, que nós devemos ser compassivos com o próximo. Recapitulando o capítulo 14, que Paulo fala sobre algumas orientações, principalmente quanto àqueles que são nécios, são novos, são pessoas que em algum aspecto não têm um entendimento acerca da totalidade da fé, ou uma fé ainda não madura. Perceba no capítulo de número 14 que ele diz lá no início, no verso de número 1, para colher o débil na fé, não discutindo opiniões. Né? Opiniões. E sobre também o comer, ou festejar dias, guardar dias, né? Ele também executa acerca disso. Deixa eu até ver aqui no verso de número 5.
Um faz diferença entre o dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Então, ele já recapitula no capítulo de número 14 para sermos compassivos com os próximos, principalmente com aqueles que são fracos na fé. Né? Inclusive a perícope, aqui na minha Bíblia, ele diz sobre a tolerância e a relação entre a liberdade e a caridade. Aqui, né, no primeiro ponto, no primeiro objetivo, é falar de fato sobre a questão de sermos compassivos com o próximo. Já falamos sobre isso, né, sobre essa ideia em Romanos 14, mas Paulo ele continua, progride nesse tema, nesse assunto, abordando também essa questão, agora utilizando-se a imagem do próprio Cristo. No segundo objetivo, então, nós precisamos agradar no que for bom para edificação. Né? Cada um agrade o próximo no que for bom para edificação. E aí irei falar também algumas perspectivas. Terceiro objetivo é que, de fato, o bom cristão ele imita a Cristo. Né? Ele tem essa imitação de Cristo. Inclusive, eu acho que, salvo não me engano, Agostinho, posso estar enganado, mas depois eu posso confirmar também, ele tem, inclusive, um livro, né, um compilado ali de livros que falam sobre isso. Acho que é só um livro só, mas enfim. Se não for ele, é Tomás de Kempis, né? Mas, agora sou péssimo para às vezes gravar algumas figuras. E talvez um objetivo que nós iremos falar na aplicação é que a igreja, a oração é combustível do crente, né, para a propagação do evangelho, tá bom? Então esses são os objetivos desta aula de hoje e nós iremos falar então agora sobre o primeiro tópico que nós lemos do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Recapitulando então o capítulo de número o capítulo de número 14 que nós fomos da aula passada, nós vimos então que dúvidas, opiniões, algumas situações haviam ou estavam ocorrendo dentro da igreja. E é comum, né, nós observarmos opiniões e dentro da estrutura da igreja. Obviamente, Paulo aqui no capítulo de número 14, verso número 5, por exemplo, ele fala sobre isso, né? Uns guardam um dia específico, outros guardam para esta pessoa os dias tanto faz. Né? Deus ele se agrada. Né? Um diz que pode comer vegetais, outro diz que pode comer carne à vontade. Né? Assar uma carne na churrasqueira e meter bronca. Né? O outro não, o outro já vai, né? Eu gosto mais de uma verdurinha, uma fruta e tal. Né? E estou sendo aqui bem didático, tá? na minha fala. E isso não impede a comunhão, não deve ser impeditivo tanto para a comunhão quanto para a salvação. Né? Nós iremos, dentro da nossa aula de apologética, falar, por exemplo, dos adventistas do sétimo dia, que, segundo os escritos de Ellen G. White, e que eles afirmam, a guarda do sábado importa em salvação. Né? Então, uma coisa é você guardar o sábado, outra coisa é você dizer que isso importa a salvação. Tá? Então, a questão da maturidade, a questão dessa perspectiva deve ser bem analisada. Então, as dúvidas, né, e os escrúpulos quanto à moral e à ética eram ali essa questão desse tema, né, aprofundada aqui por Paulo.
E aí ele começa falando no verso de número 1, como nós já lemos, ele diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Vou aqui utilizar isso como vanglória, né? Eu vou utilizar isso como é, é, um, colocar posições de dúvidas ou escrúpulos, né? ou dúvidas concernentes à moral e à ética, a viver de fato esses princípios, né? Ir contra esses princípios fundamentados nas Escrituras, tanto para a vanglória, né? Tanto para a vanglória quanto para a questão desses aspectos, né, da ética e da moral. Aqui Paulo ele indica, né, a enfatizar a responsabilidade, como eu disse no capítulo de número 14, a responsabilidade em suportar esses irmãos que estavam em dúvidas, em escrúpulos, em dúvidas, em questionamentos acerca da moral e da ética. Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer? Será que eu posso realizar? Será que eu não posso? E aí vamos aprofundar. Que Paulo então fala que devemos suportar pacientemente. Né? Esse suportar aqui é em relação, numa perspectiva de que eu devo me esforçar, eu devo com paciência e grande esforço admoestar esses irmãos, aconselhar esses irmãos, ensinar esses irmãos para que eles também amadureçam na fé. Tá certo? Amadureçam na fé. O terceiro ponto é que devemos perceber a malícia do agente em relação ao receptor. Porque ele diz aqui, olha, portanto, cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Não se agradou a si mesmo, mas, como está escrito, as injúrias dos que os ultrajavam caíram sobre mim. E aí ele continua: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aqui quando eu falo de perceber a malícia do agente em relação ao receptor, eu vou dar um exemplo, né? Uma coisa uma pessoa com dúvidas acerca do Evangelho chegar para próximo de você e falar assim: poxa, meu irmão, o que você acha sobre guardar o sábado? Eu tenho dúvida nisso daqui. Pode me ensinar? Outra coisa é pessoas com malícias, com, com um sentimento de fato causar ali intrigas, malícias, enfim, causar desentendimento entre os irmãos, de arrumar uma, por falta de palavra melhor, ruaça, né? Um desentendimento, coisas que podem ser maléficas ali dentro desse sentido. Então é bom percebermos que ele fala, né? Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo acolheu para a glória de Deus. E aí ele fala que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus. Enfim, são esses pontos ali dentro desse quesito. E aí um certo autor sobre ser paciente, ele diz o seguinte: nós devemos estar dispostos a negar a nós mesmos, isso que significa suportar, se por meio disso podemos promover a felicidade dos outros. Tá? E aí o que vale mais, né? Ou o que devemos negar as nossas próprias ambições, né?
Isso daí traz até uma perspectiva, e Paulo vai dar exemplos do próprio Cristo, né, de imitação do próprio Cristo, no sentido de que Cristo negou a si mesmo, certo? Filipenses capítulo de número 2 vai dizer isso, né? Vai abordar sobre isso. Então, esta disposição de Cristo, ele mesmo desejou, né? O Pai desenhou ali dentro do princípio da criação. Antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, arquitetou, projetou o plano da salvação. O Filho, então, ele é encarregado por cumprir essa missão, se entregando na cruz, demonstrando ali todo o aspecto da divindade, messianidade. O Espírito Santo, então, ele santifica a igreja, ele usa a igreja nos seus dons. Então, a ideia aqui é sermos pacientes, suportar, negar, estar disposto a negar a nós mesmos em prol da felicidade de outros irmãos. Ok? Negar o quê? E ele vai dizer, é o exemplo de Cristo, né? Ele vai usar ali, inclusive, o Salmo 69. A disposição de Cristo em negar a si mesmo, em sofrer em benefício dos outros. Inclusive, nós teremos aí, pela graça de Deus, tempo de falar, por exemplo, sobre a primeira, segunda e terceira João, epístolas de João, as 3 epístolas de João. Inclusive, ele vai dizer, né, aquele que diz que ama o seu irmão só de boca, salvo não me engano, João, 1 de João, capítulo de número 3, verso de número 8, ele diz: aquele que ama o seu irmão só de boca, ele não ama o seu irmão. Ele tem que amar também de ações. Tá entendendo? Então, é nesse aspecto aí, ser pacientes como Cristo foi, negar como Cristo negou, dentro desse aspecto. E aí, segundo ponto, o bem-estar do crente está em levar o evangelho. E após então a discorrer, que aí nós iremos ver do verso 14 até o verso de número 21, que o Paulo diz que o bem-estar, a glória dele, é de fato levar Cristo, é de fato fazer o que Cristo chamou para realizar de fato, tá bom? O que Cristo de fato chamou ele para fazer, que é levar o evangelho. E após discorrer então sobre a paciência com os novos da fé e nos duvidosos, Paulo fala o motivo e o esforço de ir aos irmãos de Roma. E aqui ele diz que ele fala sobre essa intenção de levar o evangelho. E ele vai dizer isso com exemplos, né? Ele vai dizer assim, no verso 20, né, principalmente: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não por onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinha ouvido a seu respeito. Então, o bem-estar do crente, ele deve ser levar o evangelho. Mas eu tenho que fazer um domingo de manhã e evangelizar? Não. Na sua vida cotidiana também o prazer, eu sempre utilizo a imagem de um copo sendo cheio, e quando a graça de Deus transborda nesse copo, nesse vaso que somos nós, essa graça ela também deve transbordar a todos os que passam por nós. Então devemos ministrar, e aqui ministrar é essa mesma raiz para especificar o sacerdócio
do Antigo Testamento, ou seja, nós sermos de fato sacerdotes dos nossos lares. Eu estava observando aqui Lucas e dentro dos meus devocionais, e Lucas ele fala que o sacerdote Zacarias, que é pai de João Batista, o dever dele como sacerdote era de não deixar que o incenso, por exemplo, se apagasse, a chama ali do incenso se apagasse. Será que nós temos realizado isso como sacerdócio? Sacerdotes, melhor falando. Terceiro ponto é vivendo no poder do Espírito Santo. Vivendo de fato no poder do Espírito Santo. O bem-estar do crente também está em levar o Evangelho vivendo a cada dia o poder do Espírito Santo. Fazer missões por fazer, fazer missões por realizar, precisam ser pensados. Eu só faço missão porque abre aspas, uma obrigação, fazendo aquilo que foi dito, ou porque eu vivo no poder do Espírito Santo. Paulo diz aqui acerca do viver na plenitude, nas bênçãos do Espírito Santo, vivendo uma vida íntegra, vivendo uma vida na palavra, vivendo uma vida em santidade, no poder do Espírito Santo. Em edificar igrejas, plantando e anunciando onde não é anunciado. É muito fácil você fazer projetos, fazer dentro da sua congregação, da sua igreja, fazer projetos e situações e abordar em lugares que já foi pregado. É muito fácil abordar isso. Conquanto aos lugares onde vivemos, de fato também precisa. Mas devemos também anunciar, edificar igrejas, plantar igrejas, anunciar onde não é anunciado. Aí é onde não foi traduzir Bíblias em lugares que ainda não foram traduzidos. Enfim, é anunciar de fato a palavra de Deus. Deixa eu mudar aqui. E aí nós, dentro em Romanos 1, no primeiro vídeo dessa série, nós falamos acerca do propósito da epístola. O propósito da epístola é que Paulo ele queria ir à Espanha. Ele não conhecia a igreja de Roma, ele não tinha contato com a igreja de Roma, mas a expectativa dele era de fato ir à Espanha. Em sua viagem à Espanha, ele de fato passaria para Roma, como nós lemos aqui, de fato recrear, passar aquele tempo junto com aqueles irmãos. E aqui recrear é passar um tempo de comunhão, um tempo de palavra de Deus de fato, anunciando o Evangelho e tudo mais. Isso nós vemos dentro do capítulo 15, dos versos 22 até o verso de número 29. E esse planejamento dessa viagem acontece lá em Atos, capítulo de número 19. Eu vou abrir aqui, para não ficar muito tempo, esse computador também não tem me ajudado muito. Lá no verso de número 21, ele diz assim: cumpridas essas coisas, Atos 19, 21. Essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, como nós já lemos, em Acaia, Ilírico ali, considerando depois de haver estado, importa-me também me ver em Roma, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto permaneceu algum tempo na Ásia. Então, isso que Paulo aborda tem total embasamento no que Lucas fala, lá em Atos capítulo 19, versos 21. Tá bom? Acho que essa aula vai ser muito curta. Diferente das aulas que eu sempre coloco ali. E aí, por último, Paulo, nos versos de número 30 até os versos de número 33, ele pede orações aos irmãos. E a oração, eu coloquei ali por último, é o combustível do crente. E aí,
eu acho que eu até digitei correndo aqui, mas o primeiro ponto é: Paulo pede orações para que seja livre. Eu coloquei livro. Perdoe-me, meus amados irmãos. Que seja livre dos rebeldes, né, daqueles que não creem no Evangelho, e que o Evangelho seja anunciado. Então, que a nossa oração é que, de fato, Cristo transforme, nos encha do seu Santo Espírito, né? Como nós lemos aqui, né, no tópico anterior, no poder, viver no poder do Espírito, e anunciar o Evangelho. Salvo não me engano, Calvino fala isso, né? Conhecê-lo e fazê-lo conhecido, né? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E de fato esse é o intuito que a nossa oração deve ser. Que Deus nos capacite, que Deus nos ilumine a nossa mente, dê os seus dons, vivamos de fato no poder do Espírito e de fato anunciamos o Evangelho dele. A nossa oração, o combustível do crente é que ele nos encha do Santo Espírito e que ele também nos capacite a anunciar o seu Evangelho. E aí nós devemos orar pelos que estão conduzindo a obra missionária ou a todos os povos, línguas e nações. Então Paulo, naquela viagem, naquele intuito de fazer a viagem para a Espanha, ele ora para que essas pessoas recebam o Evangelho, para que as pessoas que estão conduzindo a obra missionária também se revistam da graça de Deus e possam assim anunciar o Evangelho a toda criatura. Quais são as aplicações então, meus amados irmãos, que devemos fazer? No capítulo então 14, nós vimos que devemos admoestar, ensinar a todos, especialmente os novos na fé, os nécios, né, os fracos na fé. Tá certo? Precisamos de fato realizar isso, ter paciência, suportar com paciência essas situações, né, no nosso próximo, para de fato a edificação. É isso que Paulo utiliza no capítulo de número 15. Segundo ponto é que nós devemos buscar o bem-estar dos nossos irmãos, assim como Cristo fez, né? Negar, como eu coloquei ali, né? Negar alguns pontos, ou se não pontos, em detrimento da necessidade, da felicidade do nosso próximo. E por último, devemos orar em todo o tempo. Orar para que vivenciamos no poder do Espírito, podemos viver, melhor falando, no poder do Espírito, e de fato também nós anunciarmos o Evangelho. Então, meus amados irmãos, essa foi a aula de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima, nós falaremos sobre Romanos, capítulo de número 16. Se a oração é o combustível do crente, a máquina é o servir, né? É o serviço. A máquina da igreja é o serviço. Tá bom? Deus nos abençoe. Tenha uma excelente manhã, tarde, noite. E não se esqueça de deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, tá certo? Para a propagação do reino. Deus os abençoe. Até a próxima.